Olá, muito bom dia, queridos irmãos, aleluia, estamos juntos, estamos na presença do Senhor aqui no canal Reino em Pauta, levando a palavra de Deus ao seu coração. Muito obrigado a você, amigo, irmão, querido, que está comigo nesse ministério aí, né, tem trabalhado junto no canal todos os dias. Obrigado a todos vocês. Se você não se inscreveu no canal ainda, pega lá, escreve, em um segundinho você já se inscreve, também aperta ali o sininho, né? E logo você vai então receber através do YouTube a pregação todas as manhãs, tá certo? Queridos, eu estou falando sobre João, em uma série escatológica que tem por tema o concerto da tenda. Por que eu coloquei esse tema? Porque João tinha por profissão consertar tenda. Espiritualmente falando, ele tinha o encargo de remendar, né, ou levar o vinho novo para as igrejas que Paulo havia fundado. Porque Paulo fundou as igrejas e a profissão de Paulo era fazer tenda. João é consertar. E João está consertando a tenda até hoje, né? Está consertando o buraco da tenda, está fazendo uma obra tremenda. Glória a Deus por João, irmãos. Eu glorifico a Deus por João, porque através de João a minha tenda foi consertada. E todos os dias ela está sendo consertada. E como eu citei logo no início, a tenda caída de Davi, que é a realidade do reino, está sendo restaurada todos os dias. Por isso que João tem o encargo de consertar a tenda. A tenda caída de Davi, revelada na palavra do Senhor, né? Que representa então o reino. O reino é uma realidade que é preciso ser ganho. Muito bem, queridos. O versículo a seguir, depois que João viu o candelabro de ouro, né? Aquela visão gloriosa do candelabro que eu já expliquei basicamente em duas reflexões, a palavra do Senhor diz que ele viu entre os candelabros alguém. Tremendo, né? Ele viu entre os candelabros. Quando você vai entender essa frase de forma profunda, você não vai entender, amados irmãos, 7 igrejas e o Senhor no meio das 7 igrejas. Você vai entender na profundidade que ele está vendo uma igreja e o Senhor dentro dessa igreja. Consegue entender? Consegue acompanhar a minha cabeça aqui? Então existe uma igreja e o Senhor está dentro dessa igreja. No meio desses candelabros, diz assim, eu vi alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés, com um cinturão de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, tão brancos como a neve. Seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, sua voz como som de muitas águas. Aleluia. Irmãos amados, João está ganhando uma realidade. E eu quero ver se nessa reflexão eu consigo passar essa realidade para você. Que realidade João está ganhando? João está ganhando a realidade da presença manifesta de Deus na vida da igreja. Irmãos, João está ganhando a realidade da mesclagem de Deus com a igreja. Essa é uma realidade muito profunda, que muitos ainda não conseguiram ganhar. Porque é mais fácil o crente orar e dizer assim, Deus que está lá no céu, olha para mim que estou aqui na terra sofrendo, vem suprir a minha vida, vem ministrar a minha vida. É mais fácil o crente fazer assim. É mais difícil ele entender que Deus está dentro dele, que Deus está querendo governar a vida dele. Sabe, queridos, mas é a realidade que eu quero passar a vocês, a nível do reino dos céus, é que a partir da cruz, o Senhor restaurou a imagem de Deus na vida do homem. O que significa a imagem de Deus? É o interior de Deus. O interior de Deus foi soprado no homem Adão. Lembra disso? Que se tornou alma vivente quando Deus soprou naquele boneco de barro? Depois, irmãos, essa imagem foi quebrada, ofuscada pelo pecado adâmico. Perdurou até quando? Até a cruz. Teve a lei, sim, a purificação através da lei, tudo isso, mas eu não vou falar sobre isso. Mas quando aconteceu a cruz, aquela imagem foi restaurada.
Preste atenção, ela não vai ser restaurada, ela foi restaurada. Então a realidade do perdão dos pecados não vai ser, já foi. Por isso é que Paulo, em Efésios, diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas espirituais, nas regiões celestiais. Paulo está querendo dizer nesse texto que não existe mais barreira de pecado contra mim e você. Não existe mais, porque todos eles foram cravados na cruz. Olha que lindo, entendimento lindo. Cristo nos perdoou na cruz. Cristo restaurou o que na cruz? A imagem de Deus. Cristo restaurou, irmãos, na cruz, a vida de Deus na vida do homem. Cristo restaurou na cruz a imagem de Deus, que é o interior de Deus. E como que ele fez isso? Quando ele foi para a cruz, ele morreu e ressuscitou. Em João 20, você lê ali no verso 19, quando Jesus se apresenta aos discípulos que estavam na casa, ali com medo dos judeus. E ali você vai ver Jesus ressuscitado, usar o mesmo processo que ele usou, amados irmãos, lá no Adão boneco de barro. Vai usar o mesmo processo. Lá ele soprou. Ali, em João, Jesus ressuscitado sopra sobre os discípulos. Por que ele usa o mesmo processo? Porque ele está restaurando a imagem. Gente, você consegue entender isso no Espírito? Você consegue entender isso, amados irmãos, de verdade? Ele está restaurando a imagem de Deus. Então, amados, a restauração da imagem de Deus é uma realidade na vida daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Pastor, mas como que eu faço para eu entender isso na minha vida e eu ver que a imagem de Deus foi restaurada em mim? Está escrito: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando a Bíblia fala será salvo, eu faço uma pergunta: salvo do quê? Por quê? Salvo da situação que está acontecendo, salvo da dúvida, salvo do problema. Quando você invoca o Senhor vem no seu espírito. E a partir desse momento, a imagem de Deus é restaurada. E você passa a ser uma pessoa diferenciada. Você passa a ser uma pessoa que a partir de agora vai ser constituído com a vida de Deus, com o poder de Deus, com a unção de Deus, com a glória de Deus. Agora ele inverte os planos do seu interior. Agora ele muda tudo, porque algo está acontecendo. O que está acontecendo? Uma constituição. Então a imagem restaurada é a revelação constituinte da vida de Deus na vida do homem. Você consegue me entender? E o que João está vendo é exatamente isso. Ele fala que viu Deus, a presença de Deus, e revela aqui, amados irmãos, algumas coisas importantes, que é a roupa, que é os olhos, como chama, que é a aparência, que é o poder de Deus. E ele viu ele entre os candelabros. Amados irmãos, então o Senhor está vindo para constituir, para restaurar a imagem. Constituir é pegar aquele candelabro e mostrar a realidade do candelabro. É pegar aquele entendimento religioso e trazer ele para a revelação genuína. É pegar, amados irmãos, aquele irmão que está longe, envolvido com o negócio dessa vida, tá? Principalmente da vida religiosa, e trazer ele para a realidade do reino. É como Paulo disse a Timóteo no seu conselho, no capítulo 2, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens idôneos, que possa também ensinar os outros. Paulo está falando aqui de uma igreja constituída. Paulo está falando a Timóteo que existe uma igreja constituída. Paulo está falando a Timóteo que existe sim um candelabro de ouro, amados irmãos, que é a constituição de Deus na terra, que é a vida de Deus na vida do homem, que é a mesclagem divina com o homem, que é a natureza de Deus na natureza do homem. Esse processo extraordinário e cabal realizado por Cristo, irmãos, está totalmente voltado para o maior símbolo de todas as eras, que é a cruz. A cruz, eu não me canso de falar que a cruz tem objetivo 1, trazer Deus para a terra. Colocar Deus na terra, porque a terra estava separada de Deus pelo pecado. Havia trevas, havia separação. O Velho e o Novo Testamento existe 400 anos de separação. Deus não vinha para a terra.
A cruz teve esse propósito, trouxe Deus para a terra. Quando fala trazer Deus, trouxe a natureza de Deus, trouxe a vida de Deus, trouxe a revelação de Deus, trouxe a obra de Deus. E aí, nessa vinda de Deus para a terra em Jesus, na encarnação de Deus, ele fez uma obra. Qual foi a obra? Abrir os braços para morrer. Quando Deus, em Jesus, abriu os braços, e Jesus abre os braços, então estabelece o segundo parâmetro da cruz, que é a vinda de Deus, do homem para o homem, que é a vinda de Deus no coletivo, fazendo desse coletivo um candelabro. Você está me entendendo? Os braços de Cristo foi aberto para revelar o amor de Deus que veio na vida do homem e agora compartilhou de Deus para o homem, do homem para o homem. Você consegue entender porque o amor é profundo? Você consegue entender porque o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus e o segundo mandamento de Deus é amar o próximo? Você consegue entender o que é constituição da igreja? Puxa, por isso que eu vou concluir essa reflexão com uma coisa muito forte. Por isso existe a igreja e a igreja. Existem crentes e cristão. Crente não tem nada a ver com a igreja. Crente tem a ver com o sistema, tem a ver com a religião, entendeu? Tem a ver com a igreja evangélica. Agora, o cristão tem a ver com Deus, porque ser cristão é ser parecido com Cristo. Quando você é parecido, porque você tem o DNA. Minha filha tem meu DNA, ela parece comigo. Eu tenho o DNA da minha mãe, eu me pareço com a minha mãe. Você está entendendo isso? Guarde isso, recebe essa oração. Deus, muito obrigado por mais um dia, pela palavra do Senhor. Fica conosco, Deus. Supre os meus irmãos e sustenta a cada um. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Vai de encontro agora. Deus trabalha de forma tremenda. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço, um beijo no coração e até amanhã, queridos. Continua aí firme, hein?